tem sido trazer a música dentro de um formato cultural, mas disputando com uma indústria musical que não vai muito a favor. Como que tá sendo isso? Ó, na verdade, assim, a primeira coisa que eu levo em consideração é o ambiente que ela vive. A gente não pode descartar isso por nada. O bairro que ela vive, a região que ela vive, né? O que em tal determinada região eles costumam ouvir. Eu não descarto isso. Porque, assim, é a gente tentar bater de frente com uma coisa que eu acho que nesse formato vai ser inevitável eu tentar uma conquista. Então, acho que assim, como eu já até citei em algum momento aqui, né? É difícil a gente tentar, ó, o que é uma música boa e o que é uma música ruim, né? Então, se a gente analisar em termos técnicos, harmonia, tá? A gente vai ter muito argumento para fazer isso. Mas nem sempre a gente vai estar com pessoas, né, que têm esse discernimento de saber, ó, é bom ou é ruim, né? Nesse detalhe, no caso estrutural de uma música. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu faço é respeitar o que ele costuma ouvir. Então, eu parto desse princípio. Se eu já começar a respeitar o que ele gosta de ouvir e não rotular isso que ele fala, ó, isso que você ouve não serve pra nada, né? Então, acho que eu parto desse princípio. É respeitar o mundo dele. Porque assim, a gente não sabe, né, a questão familiar, a questão do que rola em torno dessa criança. Então, acho que assim, o princípio número 1 pra mim é respeitar isso. Eu levo muito em consideração. E como o próprio André falou, né, depende, a gente faz ali aquela pesquisa, né? A gente começa a fazer a pesquisa, o que você gosta de ouvir, o que você vocês conhece. fazem com a turminha, assim, pra entender qual... No seu dia, principalmente quando a turminha já passa ali de terceiro, quarto ano, que eles já têm essa autonomia de saber o que eles gostam, ou até os pequenos também, né? Só que os pequenos geralmente é mais canção infantil, né? Então dá pra fazer também. Mas aí a gente começa com essa sonda, com essa sondagem. Então, e por que você ouve isso? Ah, por que eu só escuto pagode? Ah, por que eu só escuto funk? Por quê? Aí a gente começa... Acho que assim, o primeiro passo é essa sondagem. Respeitar, não rotular o que ele gosta. Ó, não, isso que você gosta, ó, para de ouvir isso aí e você não vai ouvir isso porque isso não te faz bem. Acho que assim, vai desse diálogo. E como eu já citei também, aí a gente tem que começar a fazer a troca. Então, em muitos momentos, eu faço questão de escutar o que eles gostam. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de tal coisa, tal coisa, tal coisa, o da moda. Eu sou uma pessoa que eu paro e vou ouvir. E vou tentar entender se tem algum... Se ela, de repente, tem uma fala que já pode ser um insight para mim poder usar na sala de aula. Então, ali, ó, ali tem alguma coisinha que eu posso filtrar. E tem algumas que, geralmente, não dá pra gente filtrar muito. Então, eu parto desse princípio. E, paralelo a isso, eu vou tentando mostrar esse outro lado. Porque, assim, a gente vive num país... que, na minha opinião, tem duas culturas que são, assim, ricas, as maiores. Que é a cultura africana e a cultura brasileira. Muitos ritmos e muitas culturas, elas tecem e conversam. Mas a gente vive num país, assim, a gente vive num continente, né? Não é nenhum país, onde cada um da sua região tem a sua característica e assim, são infinitas. Então, se a gente for falar mesmo assim, mesmo a gente que talvez é músico, que vive profissionalmente, a gente não consegue conhecer tudo que tem no nosso Brasil. De tão rico, né, que existe. Então eu costumo fazer assim, alguma coisa que parte de alguns temas, né, que a gente possa partir da natureza, que possa partir de alguma letra que fala de alguma coisa. Eu costumo também, de repente, trabalhar algum tema. Então, dentro desse tema, a gente já pode puxar também alguma ideia e aí fazendo essa comparação. E o que eu gostaria e o que eu sempre busco é causar essa intriga na cabeça dele, não essa imposição. Eu queria fazer ele pensar e ele refletir. Por que o professor está falando isso? Por que né, eu escuto aquela música, fala um palavrão, fala alguma coisa, e aí quando eu vou ouvir aquele fala, não tem. Então, o que eu busco, na verdade, não é uma imposição, é uma reflexão. Eu acho que assim, e parte por esse princípio, né? Aí eu gostaria até de dar um exemplo aqui, que tem uma batida que toda vez que eu... Posso fazer ela, como a gente está aqui, posso fazer ela na percussão corporal? Lógico. Então eu vou fazer uma batida aqui, que toda vez que eu faço essa batida, eles já fazem uma associação, ó. Certo? Então se a gente fosse fazer essa associação aqui, acho que todo mundo ia falar que ela está associada ao funk. E não é. Isso aqui é uma clave do ritmo maculelê, que é um ritmo, né, do Nordeste do nosso país, que tem toda uma lenda de um negro que foi resgatado pelos escravos. Então tem
Então, assim, eu puxo por isso. Então, aqui já me dá uma luz, pô, ó, se eu colocar essa batida, eles vão, não, é música do tal, música do tal. Aí eu falo, não, mas e se eu falar que não é? Né? Principalmente quando a gente chega nessa questão da reflexão, de causar essa reflexão neles. Não é? Eu falei, não, essa não é. Aí eu começo a contar. Porque assim, acho que o funk hoje é um ritmo que tá bem... O funk, né? O famoso... As pisadinhas, o sertanejo universitário, eles estão bem alta. Então a gente começa a criar esse questionamento na cabeça dele. Ah, não é, professor? Não. O funk, ele tem essa célula também, mas ele tem esses outros elementos, mas aí conta um pouquinho da história, do contexto, e aí leva essa reflexão. Eu uso isso como uma estratégia. Talvez, não sei se eu consigo, assim, atingir os 100%, né, do resultado, mas, assim, o que eu busco é essa reflexão. Porque, assim, essa imposição também, eu chegar lá, não, para que vocês ouvem lá e vão ouvir isso aqui, porque, de repente, não está dentro do contexto e nem dentro da realidade. E isso que você falou, acho que é uma coisa importante, nem sempre a gente consegue nos projetos, né, alguns projetos que a gente trabalha geralmente, mas esse trabalho vem da família. Se a gente conseguisse ter esse contato com a família também de fazer, seria um fator importante. Mas quando a gente não tem, talvez a criança seja esse papel transformador. Volta mais uma vez a questão social, né? Você transforma da gente, você passa uma semente, e a ideia é que ele leva para casa dele e leva aquela semente, ô pai, a gente tá ouvindo isso aqui, mas se eu ouvir tal coisa aqui, né? Então, pode ser um dos caminhos. Sim. E é um caminho bom, porque criança, ela é agente transformador, né? Sim. Eu sempre falava em sala de aula, porque quando eu é outro assunto. Quando eu trazia como professora ou na coordenação assuntos relacionados a meio ambiente, que eles adotam, eles acolhem isso, aí eu tenho que fechar a torneira enquanto eu escovo o dente, eu preciso separar lixo reciclado. A fala maior era assim, mas na minha casa ninguém faz isso, tia. Mas Sim. tia, a minha mãe não faz isso. E eu sempre explicava, quantos anos sua mãe tem? Se a sua mãe tem acima de 30 anos, isso não estava na grade curricular. Ela não estava aprendendo igual você. Então, vamos ensinar lá para a mamãe e para o papai, porque isso não estava na apostila, isso não estava no conteúdo curricular. Sim. Falar sobre isso. É um assunto novo. Por incrível que seja, é um assunto novo, né? Então, eu acho que é uma sementinha que vai e leva mesmo. É difícil para criança? Demais, porque ela chega com um assunto que muitas vezes ela não escutam ela, né? Ah, não vamos ouvir isso, vamos pôr aqui um outro estilo musical. Às vezes a família não acolhe, né? Mas muitas vezes é a única saída, né? Porque você só tem acesso à criança, não tem a família. Sim. E até alguns exemplos, antes do André fazer a colocação dele, a gente pega algumas canções, né, ou folclórica, ou algumas coisas nesse sentido, e eles começam a cantar em casa, aí quando vê a gente, nossa, mas que música que é aquela que você ensina, porque vira um hábito, né? Então, assim, se a gente também levar esse repertório que a gente deduz que eles vão gostar, acaba virando, eu vou começar a cantar e começa a cantar lá, e em algum momento vai gerar esse, né, como você falou, esse questionamento. Mas que música é essa que esse professor só ensina lá na sala de aula? Aí quando tem essas apresentações, aí geralmente muita, nossa, é essa música que ele não para de cantar essa música lá em casa. Lá. Então a gente consegue fazer essa associação também, né? Sim, esse é o caminho mesmo, também concordo. Teve uma aula no ano passado, uma professora pediu para fazer uma aula junto com ela, que era aula de história, sobre os quilombolas. Aí ela pediu se eu podia dar uma aula de música sobre. Eu achei muito legal, porque aí a gente trabalhou junto, né? Então aí eu fui procurar a música dos quilombolas aqui no Brasil, os instrumentos que eles utilizam, uma música totalmente diferente do que eles estão acostumados, mas embora a música brasileira é totalmente afetada pela música africana, né? Um ritmo incrível que eu uso muito, aliás, música africana nas aulas. Porque as possibilidades são infinitas, né? A questão corporal, instrumental, até cantar a música africana, algumas são fáceis de cantar, são populares. A dança, o movimento, o gesto está presente toda hora. E eles adoram, né? E é isso que você falou também. Os pais perguntam aqui, como chama aquela música? Ele tá cantando todo dia lá em casa, eu não sei qual é. Aí eu vou falando, essa acho que não é. E a gente vai procurando qual é, e aí, às vezes a mãe chega até a pedir para enviar o link e tal, a música, enfim. Mas aí eu trabalhei essa questão com as crianças. De primeiro momento, elas, né, não é aquilo que elas estão acostumadas a ouvir, então elas geram um certo impacto, mas depois elas começam a entender,
A gente vai falar da letra, vai falar da cultura, porque a música ela tem um contexto social, né? Sim. Essa questão do funk, muita gente critica. Nem é esse lado que a gente tá falando aqui, né? Nem criticar se é apropriado ou não, Sim. se é bonito ou não. Tem um porquê por trás. Sim, exatamente, tem um porquê, um contexto E se social ali. chegar lá e já querer bater de frente, Sim, não vai entender o tem uma contexto. história, né? Às vezes a gente vê a gente falando, funk não é música. E essas pessoas, se você for conversar, não, você tem que trazer essa questão, por que que tem essa letra, por que que tem esse ritmo, de onde que surgiu, o que que Sim. essas pessoas trazem. É uma história, a música tem uma história, e isso que você falou foi muito bacana, né? De música bonita ou feia, né? Se essa música é bonita ou feia, para um, para outro, não tem um critério, porque além do contexto social, ela é subjetiva, né, para cada um. E é isso que é importante, né? Às vezes a gente quer criticar a música que a criança traz ou o outro, um adulto traz. Eu não gosto dessa música, não gosto de rock, não gosto de sertanejo. Mas na verdade não é essa. A intenção da música é propagar ali a cultura, a questão social e a gente curtir cada um no seu gosto aí, que tem música para todo mundo, né? Então acho que esse seria o caminho. E que dica ficaria para a família que vive isso com os filhos? Porque muitas vezes, assim, por mais que eu tenha uma rotina com o uso do celular na minha casa, que eu vou vistoriar esse celular, essa criança, ela sai para a rua, ela vai para a escola e ali ela vai conhecer, e que bom, né? Porque ela vai conhecer outros gêneros, vai conhecer outras maneiras de sentir a música. Mas você disse, né? Deu o exemplo de que, olha, chegar descartando aquilo que é legal pro outro é até desrespeitoso, né? Sim. Eu acho que o desafio é esse, né? É acolher aquilo, mas apresentar também. E que ela vai investigar, ouvir. né? Sim. Por quê? Mas Sim. você escutou a letra? Você Tentar prestou pegar ali. atenção? Sim. Do que tá falando que você tá cantando? Sim. Eu acho que o difícil é isso nesse sentido, porque depois ela vai para casa e ali vai ser outra questão. Na sala de aula a gente até propõe, coloca a música, né, expõe ali toda a questão, mas em casa, se ela não gostar da música, se ela não fazer essa conexão com essa música, em casa ela não vai ouvir, né? Eu penso que acho que é um desafio esse, porque aí, como a gente falou no começo, é uma aula só por semana. Sim, Talvez se fosse mais, a gente conseguiria trabalhar melhor essa questão. sim. Por isso que tem tantos cursos voltados para o pedagogo com relação à música, né? Porque todo mundo deveria se apropriar um pouquinho da música Para utilizar, para usar dentro da. não só na aula de música, Não só né? na aula de música. Acho que esse seria um caminho bacana, né?